Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você também que nos acompanha neste momento por nosso canal no YouTube ou pelo Facebook, o salmista cantou muito bem. Deus conforta o nosso coração despedaçado. Hoje, e especialmente este momento, é um momento apropriado para entregar para Deus o nosso coração despedaçado. Aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, é feliz, cantou o salmista. De fato, não porque não tenha tristezas, não porque não traga no coração a marca da dor, não porque não tenha incertezas, também o seu coração é quebrado, muitas vezes, pela vida, pela injustiça, pelo real da existência, que nem sempre é alegre, feliz, que é muitas vezes difícil, custoso. Mas ele pode contar com a força do Senhor. Ele pode colocar o seu coração nas mãos do Senhor. Ele pode se confiar a este Deus que é oleiro e que refaz o barro que somos, que restaura as nossas quebraduras, que conta também com elas. Deus conta conosco por inteiros, inclusive onde estamos rachados, inclusive onde estamos feridos, aí também Ele conta conosco. Como o bambu ferido pode se tornar uma flauta e dele sair um som belíssimo, também de nossos furos pode brotar algum som, também do furo de nossa alma, aquilo que foi duro e nos atravessou, pode sair algum som. Nós queremos, portanto, experimentar este momento como um momento de reconciliação, como um momento de refazimento, como um momento de restauro, momento em que a gente lança no coração de Deus o nosso coração. Quando a gente lança na largueza de Deus as nossas incertezas e dores, as nossas aflições e angústias,
também os nossos pecados. Aquilo que na nossa natureza está rasgado, cortado, furado, para que Deus faça algum som disso. Para que Deus tire desta flauta a música da beleza e da graça. Queremos, nesse momento, aproveitar a reconciliação assim. Deus tem desejo de se reconciliar conosco. Cada um de vocês que está aqui não veio porque escolheu. Claro, foi também por isso, evidente. Vocês se planejaram, escolheram, vieram, óbvio. Mas vieram antes porque a graça já encontrou vocês. Porque a graça já se antecipou. A graça de Deus se antecipou e foi ao encontro de cada um. Foi ao encontro também daqueles que agora nos assistem. Deus quer nos vivificar. Deus quer nos santificar. Para que tenhamos mais vida. Que tristeza quando nós imaginamos um Deus rabugento, que olha para os nossos pecados, eternamente magoado. Enquanto na verdade Deus é um Deus amante, que corre ao nosso encontro e quer num abraço nos acolher na sua comunhão e fazer festa com a nossa presença. Um Deus apaixonado é o que temos. Um Deus que quer nos pôr de pé, que quer refazer o nosso coração, que quer a nossa inteireza como som de vida, som da graça e da alegria. Felizes, portanto, os que confiam no Senhor, os que podem se entregar a Ele, os que podem contar com a sua força agora. Felizes, porque mesmo apesar de suas dores, podem seguir. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o que nos diz o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Não é que a pobreza seja glamourizada, não é que a injustiça seja idealizada, pelo contrário. Mas os pobres podem ouvir a mensagem do Cristo, se pôr de pé, caminhar e lutar pela justiça. Pobres de espírito são todos os que lutam pela justiça. Felizes, bem-aventurados são os mansos, os puros de coração, os que constroem a paz, os misericordiosos. Todos esses que muitas vezes veem suas lutas serem rechaçadas, debochadas, humilhadas. Felizes os perseguidos por causa do nome de Jesus. Os que defendem a justiça têm fome e sede dela. Os que são injuriados porque querem um mundo novo. Os que são criticados porque defendem pontes ao invés de muros. Porque ao invés de verem um Deus rabugento que condena, veem um Deus que perdoa e ama. Bem-aventurados somos nós, se também nós sentamos perto de Jesus, ouvimos sua palavra e deixamos sua palavra restaurar a nossa vida. Bem-aventurados também somos nós, se nós não somos orgulhosos o suficiente para querer jogar fora os cacos da nossa vida, ao invés de entregá-los ao Deus que é capaz de fazer mosaico com os nossos pedaços. Entreguemo-nos, portanto, a este Deus. Vamos fazer silêncio, fechar os nossos olhos, e nós vamos fazer um exame de consciência guiado agora. Um exame de consciência que procura recordar as nossas faltas,
pedindo perdão a Deus por elas. Depois nós teremos o tempo devido para cada um recordar os seus próprios pecados e pedir perdão por eles, os pecados pessoais, aqueles que só você e Deus conhecem. Peçamos perdão, em primeiro lugar, por tudo aquilo que nos divide. Nós vivemos durante esta quaresma a campanha da fraternidade ecumênica, que nos recorda o diálogo, o acolhimento dos nossos irmãos cristãos de outras igrejas. Neste diálogo quisemos recordar mais o que nos une do que o que nos separa. Recordamos que Cristo é a nossa paz e do que estava dividido Ele fez uma unidade. Peçamos perdão por isso, pelas vezes em que insistimos nas divisões, pelas vezes que olhamos a diferença não como aquilo que nos enriquece, não como aquilo que nos aprofunda, mas como aquilo que deve ser rechaçado, eliminado. Queremos um mundo de iguais, um mundo do mesmo, do repetido. Peçamos perdão pela falta de diálogo. Julgamo-nos donos da verdade, senhores de todas as coisas, da vida, da morte, do outro. E somos assim inflexíveis, intolerantes. Às vezes por ignorância, não conhecemos a nossa fé, não buscamos conhecê-la. Quando buscamos, caímos não raras vezes no erro do fundamentalismo, no erro do dogmatismo, do literalismo. Tudo isso mata. Prendemo-nos à letra da lei, esquecemos o espírito da vida, às vezes por ignorância, muitas vezes por ódio. Ódio do rosto do outro, que não é o reflexo do meu rosto, que não é minha cópia, que não está identificado ao meu querer. Peçamos perdão pelas divisões. Estamos vivendo também uma pandemia. Difícil, árduo
esse momento de dor, para muitos momento de saudade e tristeza. Nesse momento tão novo, tão difícil, nós também damos de cara com muitos pecados. Muitas vezes somos egoístas, preocupados apenas com o nosso próprio prazer. Peçamos perdão pelo pecado do negacionismo. Com ele fugimos da realidade. Negamos, mas não sempre como uma defesa apenas. Negamos porque muitas vezes estamos obstinados no egoísmo. Negamos. E por isso somos muitas vezes cúmplices. Peçamos perdão pelo indiferentismo. A indiferença é cruel. A cegueira, a surdez, a paralisia em relação ao próximo, a preocupação única e exclusiva apenas com o próprio bem-estar e a indiferença ao irmão são pecados do nosso tempo. Peçamos perdão pelo descaso. Pelo descuido. O descuido que é a oposição do cuidado cristão. Descuido com o outro. Descuido com a vida. Descredibiliza-se os cuidados mais elementares por causa do descuido. O não uso da máscara, não guardar as distâncias, não uso do álcool em gel, tudo isso vira sinônimo de descuido. As festas clandestinas, ouvimos ecoando em todos esses comportamentos, muitas vezes repetidos por nós, descuido e indiferença. Peçamos perdão por naturalizar a mentira, transmitindo, retransmitindo fake news.
Chamamos isso de pós-verdade, mas isso não passa de naturalizar a mentira. Usamos a mentira para negar a verdade que está desacobertada diante dos nossos olhos. Vivemos pecados estruturais que matam. Abandono dos idosos, melhor dizendo. Abandono e exclusão daqueles que a nossa cultura julga que não tem mais valor. Preconceitos que matam. Somos um país com altos índices de feminicídio. A igreja no Brasil tem recordado disso. Peçamos perdão, portanto, por todo preconceito contra a mulher. Machismo, misoginia, todo ódio estrutural ao feminino. Peçamos perdão pela objetificação da mulher, tornada objeto de consumo, objeto de uso e descarte. Peçamos perdão pelo racismo, o ódio ao negro tem raízes profundas no nosso país. Isso aparece em brincadeiras, no uso da nossa linguagem, na conivência com o racismo que aparece nas circunstâncias de vida que todos nós temos. Peçamos perdão pelo racismo que aparece também em suas outras vertentes, ódio ao estrangeiro, xenofobia. Tudo se enraiza na dificuldade de lidar, de acolher, de aprender, de se enriquecer com a diferença. Peçamos perdão pela LGBTQI-fobia, ao outro distante ou ao outro próximo, às vezes dentro de nossa casa,
às vezes muito mais próximo de nós do que supunhamos. Nós somos também o país que mais mata gays, travestis, transexuais no mundo. O que é que faz de nós tão desejosos de sangue, tão desejosos da eliminação do outro? Vivemos também, como nos lembra o Papa Francisco, num total descuido com o meio ambiente. Porque julgamo-nos o centro do mundo. Superiores em relação a todas as criaturas. Não damos conta de ser um com todos. Não desenvolvemos a fraternidade universal com que São Francisco chamou, por exemplo, todas as criaturas de irmãs. Fazemos uso descuidado dos recursos naturais. Embrenhamo-nos num capitalismo selvagem, num consumismo extremo, na cultura do descarte. E descartamos não só objetos, mas também pessoas. Vivemos com os problemas de sempre. Peçamos perdão pelo pecado da miséria e da fome. Que está fundado sobre a divisão injusta dos recursos. Peçamos perdão. Porque naturalizamos a morte pela fome, a morte pela miséria, porque chamamos de preguiça, de falta de esforço. Perdão se entramos em discursos ideológicos de meritocracia sem reconhecer as injustiças que não nos põem no mesmo ponto de largada. Mais uma vez, o Papa Francisco nos recorda que somos irmãos, fratelli tutti, todos irmãos. Somos. Somos todos irmãos.
Recordemos agora os nossos pecados pessoais, os pecados que cometemos por pensamentos e palavras, atos e omissões. Diante de Deus, fonte de amor e de misericórdia, e de sua igreja, confessemos os nossos pecados cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor, tão grande amor. Senhor,